Agora a gente vai para a parte final da aula, parte 3. Vamos falar sobre gráficos computacionais. Então, isso é um gráfico computacional. Essa imagem aqui. A gente vai ter... Ele é um grafo, então a gente vai ter vários nós e arestas conectando esses nós. E a ideia é que ele vai representar uma computação, uma conta, né? Então, bora lá. Ele pode ser mais um jeito de ver redes neurais. Ele é mais amplo que isso, mas em especial ele é um jeito novo. É bem semelhante àquela ideia de blocos modulares, porque basicamente cada nó do seu gráfico computacional pode ser visto como um daqueles blocos e as conexões deles vem aquela ideia que a gente tem de blocos modulares, de poder conectar esses blocos de várias maneiras. O nível de abstração das operações dele é arbitrário. Então aqui a gente tem, por exemplo, elevando ao quadrado, multiplicando, soma. Então isso aqui eu nem sei até que ponto essas operações são no mesmo nível, mas se eu quisesse colocar aqui uma sigmoide que envolve um exponencial, uma divisão, eu poderia colocar. Eu não sou obrigado a manter um nível muito baixo de operação, ou então eu não tenho que usar só operações de nível muito alto. E ele é usado na implementação de bibliotecas de Deep Learning. Então, quando você usa um TensorFlow, quando você usa um PyTorch, por dentro o que eles estão fazendo muitas vezes é criando um grafo desse para poder fazer a computação e aí, durante essa computação, computar o que vai ser a nossa backpropagation, computar o que vão ser as derivadas que a gente vai usar para otimizar a nossa rede, para fazer um gradiente descendente ou coisa do tipo. Então, só que, continuando um pouco o tema final da aula passada, bora comparar a retropropagação, a backpropagation, com a regra da cadeia ingênua. Então, a regra da cadeia ingênua, ela vai ser computada para cada caminho possível de entrada até uma saída. Então, por exemplo, se eu fosse, eu quero otimizar a minha rede, vou computar o gradiente. Eu vou computar o gradiente para esse cara. O gradiente para esse cara, ele vai depender desse caminho, desse caminho, desse caminho, desse. Então, assim, para esse cara só, eu já vou ter que computar 6 caminhos, porque para cada um desses nós são 2 caminhos para saída, e para esse cara ele tem um caminho para cada um desses 3 nós. Então, vão ser 6 caminhos só para computar o gradiente para esse cara, derivada para esse cara. E aí depois mais 6 caminhos para esse, mais 6 para esse e assim em diante. Então o que termina acontecendo é que a gente tem um custo, na verdade, exponencial, porque a gente vai multiplicando o tamanho das camadas do nível para o outro, para a gente conseguir computar a nossa derivada. Então um custo exponencial não tem como você pegar uma rede com milhões de parâmetros e treinar ela, é uma coisa completamente fora do esperado. Agora a retropropagação você só vai fazer a computação uma vez por aresta. Então, o custo ele termina sendo bem menor do que você computar para todos os caminhos existentes. O que ela faz, ela também pode ser considerada como a regra da cadeia ao contrário. Então, ela é backwards, ela vai para trás. Então, o que você faria, primeiro você computaria a derivada para esse cara, depois você computaria a derivada nesses caminhos. E aí você ia multiplicar esse cara, fazendo a regra da cadeia. Lembra que na regra da cadeia a gente tinha que a derivada de uma função composta era o produto das derivadas. E aí a gente vai fazer esses produtos para cá. E depois a gente vai computar as derivadas aqui e vai sair multiplicando com esses produtos. E aí você vai propagando a sua derivada aqui da última camada para trás. E com isso você consegue computar os gradientes com um custo bem mais baixo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de gráficos computacionais para a gente calcular as derivadas. Então aqui a gente tem esse primeiro exemplo. O que a gente vai ter vai ser um x vezes w mais b. Então isso aqui é uma camada linear. X e w produto. E o resultado disso eu vou fazer uma soma com b. Quem é que é a derivada da saída disso em relação ao w? Bem, a gente vai ter esse 1 aqui, que na verdade é o vetor 1. Porque a gente está somando esses dois caras e eles são vetores. E a gente vai ter que a derivada desse produto em relação ao w é o x. Tem que lembrar lá que a derivada de a vezes b em relação ao a é o b. É o outro cara, é o que sobra. Então aqui o resultado, na verdade, ele seria só o x vezes esse 1 aqui. Esse aqui ele é o vetor 1, ele é um vetor composto unicamente de 1. Então aqui, na verdade, seria o x vezes o vetor 1. Do mesmo jeito, se a gente for olhar aqui para o b, na verdade, ele é mais simples, porque ele só vai se somar aqui no resultado final. Então, o que a gente termina tendo que fazer é que a derivada em relação ao b é só esse 1, é só o vetor 1. Para o x, ele é simétrico ao w. Se você parar para olhar, os dois eles estão fazendo o produto um pelo outro e depois somando com b. Então, termina que se para o w é o x, para o x vai ser o w.
E aqui vem um ponto. Quando eu fiz aqui, eu coloquei o x de uma cor e o w e o b de outra, para você separar o que é parâmetro e o que é a entrada. Só que para o grafo não há diferença. Tipo, para ele não tem uma diferença se o x é entrada, se o x é parâmetro e tal. E isso é interessante de ver porque pode te dar novas ideias. Isso é interessante porque, por exemplo, a galera às vezes vai usar, sabendo que você pode calcular esse é o gradiente para qualquer cara, que a entrada não é diferente de parâmetro. Primeiro, a gente consegue fazer backpropagation, porque a saída de uma camada termina sendo a entrada da próxima, então a gente precisa conseguir computar esses gradientes, essas derivadas em relação a uma entrada, não só os parâmetros. Mas também é importante porque a gente vai ver já na próxima aula mesmo, técnicas que usam o gradiente em relação à entrada para poder calcular coisas interessantes. Vai ser interessante mais para frente, mas a gente tem, às vezes você vai querer calcular o gradiente em relação à entrada da rede e não só aos parâmetros dela. Então essa noção de que esses caras são simétricos, que não há diferença entre eles do ponto de vista de um gráfico computacional, ela é interessante de se manter em mente. Beleza. Então aqui eu só coloquei esses zooms em negrito para deixar claro que era o vetor, na verdade. Tá, outro exemplo aqui é a ReLU. Então a ReLU, você vai ter a entrada dela e você vai fazer um máximo entre a entrada e zero. Quando o cara é negativo, o resultado da ReLU é só zero. Quando o cara é positivo, é isso. Então, a derivada vai ser isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de função indicador. E ela está sendo associada a x maior que zero. O que isso quer dizer? Se o x for menor que zero, o gradiente vai ser zero. Por quê? Porque o x não está fazendo um efeito na saída. Então, qual a derivada em relação a algo que não faz efeito? É zero. Se o x for maior que zero, então a saída é exatamente igual a ele. Então, aqui, a função indicador ela vai retornar exatamente a identidade para o x. Ela vai retornar exatamente o vetor de 1 para o x, porque o x ele é exatamente igual à saída. Quando você derivada de x em relação a x é 1. Aqui, vamos dizer, algo um pouco mais complexo, quase uma generalização em relação a ReLU, é a função de máximo. Então, antes a gente está fazendo o máximo entre x e zero, aqui a gente vai estar fazendo o máximo entre x e y. E a coisa é bem semelhante à anterior, a gente vai ter duas vezes a função indicadora, só que para o x é a função indicadora com a condição x maior que y, e para o y é a função indicadora com a condição y maior que x. Esse y for igual a x. É um pouquinho mais complicado da gente definir como que a gente propagaria esse gradiente, porque no fundo é um ponto que a função ela é meio descontínua, que a derivada, na verdade, não está bem definida, melhor dizendo. Então, não vamos entrar exatamente no que acontece no caso de igualdade. Ele é, inclusive, um caso muito raro. Em geral, você vai ter alguém maior que o outro. E, para isso, as derivadas mais bem comportadas, elas são as funções indicadoras. E agora vamos olhar para a coisa que importa mais para a gente, que é uma rede de duas camadas, né? Então, aqui a gente vai ter esse linear. Você tem que ver que é como se eu tivesse pego esse cara e comprimido num bloco só que recebe 3 entradas. Então, isso aqui já tem aquela noção que eu estava dizendo que o nível da computação é arbitrário. A gente pode estar usando só multiplicação, a gente pode comprimir tudo num bloco que é equivalente a uma camada linear. Então, para cá a gente vai ter a primeira camada, ela pega a entrada, o W1, B1, vai fazer W1 vezes X mais B1. E aqui depois o resultado dela, a gente vai multiplicar pelo W2 e somar o B2. Beleza. Então, de novo, bora primeiro para o mais simples. A derivada disso aqui em relação ao B2 vai ser só 1, porque ele está só somando. Esse é o vetor 1, né? A derivada em relação a esse W2, eu estou chamando de L como sendo a saída dessa camada linear. Então, do mesmo jeito que antes era o X, que era o cara que multiplicava o W, agora como o W2 vai multiplicar esse L, a derivada é o L. Em relação à saída aqui, o L, a derivada da saída final é o W2. De novo, é que nem no primeiro caso que a gente viu da camada linear. E aqui, de novo, a gente vai ter que do x é o W1, do W1 é o x e do B1 é 1. Mas aqui elas são as derivadas de cada cara em relação ao bloco logo acima. Se a gente for olhar como seria a backpropagation, o que ela vai fazer? Ela ia computar essas derivadas aqui, e aí agora quando ela for computar essa derivada, ela já vai multiplicar pela derivada do que veio antes. Então, na verdade, quando a gente for fazer com backpropagation, a saída seria essa. A derivada desse cara... a derivada da saída final em relação a esse cara é essa derivada vezes a derivada daqui. A derivada desse cara em relação a esse
é essa derivada vezes a derivada que era dele. A derivada desse cara em relação ao B1 vai ser essa derivada vezes essa daqui. Então, aqui seria o resultado se a gente fosse olhar as derivadas em relação à saída final. Beleza, e aqui vamos olhar só para mais um exemplo que ele é interessante, esse exemplo da condicional. Então, como a gente vai representar a condicional? A gente vai representar como sendo essa multiplicação aqui. Pensa que aqui é um ponto, não uma estrela. Eu não consegui arranjar o símbolo no Presentations da Google. E a ideia é o seguinte. P ele vai ser uma distribuição probabilística, então ele soma para 1. Por que isso aqui é tipo um condicional? Porque se o seu P ele for uma hot, ele vai ser vários zeros e um número 1. Então quando você fizer essa multiplicação elemento a elemento, que é a ideia que é esse símbolo representa isso, a multiplicação elemento a elemento, você vai se livrar de todos os elementos que estão associados ao zero e vai ter um único elemento que vai ser multiplicado pelo 1 e vai sair. Então isso aqui ele tá aproximando uma condicional. Claro que, como o P ele é um cara contínuo, ele pode terminar com outros valores. Pode terminar com 0.8 aqui, 0.1, 0.1. Pode terminar com 0.5 e os outros valores estão distribuídos nas outras entradas. Então, ele, em certo sentido, está meio que generalizando um condicional normal. Beleza, então vamos calcular aqui as derivadas. Se aqui a gente tivesse uma loss associada, qual é que ia ser a derivada dessa loss em relação ao P? Ela ia ser a derivada da loss em relação à saída daqui, vamos dizer que a saída aqui é o Y. E aí ia ter esse produto elemento a elemento com o X, tá? Porque esses caras são desse jeito, aqui o que ia acontecer é que você ter a derivada da loss e ela multiplicar pela derivada do Y em relação ao P, que é o X. Tá, isso aqui é interessante porque você meio que está aprendendo a condição. Então, isso aqui vai sair modificando os valores do P e vai permitir que a sua camada, a sua rede, ela termine aprendendo qual é que é a condição que minimiza aquela perda. Então, ela vai aprender como fazer essa seleção, digamos assim. E agora, quando a gente for calcular a derivada da perda em relação ao x, o que acontece é que fica essa derivada da loss em relação ao y de novo, e agora multiplicando o p. Lembra que aqui está simétrico, aqui continua simétrico. Isso aqui é legal porque você tem a noção de que você filtra o gradiente. Então, o que acontece? Para os caras que o p é pequeno, 0 até, quando você fizer essa multiplicação elemento a elemento, o resultado é que o gradiente aqui vai passar muito pouco. Ele vai ser multiplicado por um valor pequeno e vai passar pouco. E é porque realmente esses elementos estão tendo um efeito pequeno. Eles estão tendo um efeito pequeno no resultado final, já que eles estão sendo multiplicados por um número pequeno. E para os caras que estão sendo multiplicados por um número grande, ele vai passar a maior parte do gradiente e eles vão realmente sofrer uma atualização maior, que isso aqui faz também bastante sentido. Então termina que o P está servindo para filtrar esse gradiente. Então isso aqui é um bloco que a gente ainda não viu para redes neurais, mas é bom manter ele em mente porque ele vai ser usado mais para frente e ele tem ele mostra uma ideia legal do que você consegue fazer com esses grafos computacionais. Então beleza, vamos ver agora algumas dicas práticas. Então primeiro, usar boas práticas. Escolha um bom batch size. Batch size eles são não triviais, na verdade, você saber qual é o melhor. Por isso que eu falei um bom, eu não falei o melhor. E a ideia de um bom batch size é um batch size que a primeira condição é você tem que ter uma chance alta de ver cada uma das classes. Então, se você está fazendo uma classificação com 10 classes, seu batch size ele tem que ser pelo menos 10. Se ele for menor que isso, as coisas não vão fluir tão bem. Então, coloca um 16, um 32, alguma coisa do tipo, para você ter uma chance alta de ver pelo menos uma entrada de cada classe. E uma outra condição importante é basicamente que caiba na sua memória. Então, se você está com memória, se a memória da sua GPU te permite colocar um batch size de 32, 64, muitas vezes um batch size maior ele ajuda a rede. Existe uma limitação disso, que é, como a gente já falado, o ruído, ele muitas vezes termina ajudando a rede a generalizar. Então, um batch size muito alto, você vai reduzir demais o ruído e pode ficar mais complicado para a sua rede. Mas, como muitas vezes você está lidando com datasets muito, ordens de grandeza maior do que o que caberia na sua RAM, realmente tente colocar um batch size grande que caiba e siga com isso. Se você depois precisar, você vai fazendo otimização de parâmetros para encontrar o batch size perfeito para ter o melhor treinamento possível. Use uma inicialização boa. A inicialização, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir ver elas em detalhes, mas elas são importantes. Quanto mais profunda a sua rede, mais importante é ter uma inicialização boa para redes de mais ou menos 8 camadas. Se você não estiver usando batch normalization e coisas que a gente vai ver mais para frente que ajudam na otimização, e você não tiver com a inicialização boa, ela não vai convergir. Acabou, não tem condição.
Se você usar essas outras coisas, a inicialização ainda pode ajudar, não a convergir, mas a convergir para um lugar melhor, convergir mais rápido. Então, usar uma inicialização boa é algo importante. Uso de regularização. Regularização é uma coisa que a gente vai ver daqui a 2 aulas, mas a ideia principal dela é que ela reduz a capacidade da sua rede, em certo sentido. Então, a sua rede ela tem mais dificuldade em overfitar um conjunto de dados. Ela vai ser mais difícil ela ter um desempenho muito bom no treino e um desempenho ruim no teste. Simplifique seus experimentos. Então, quando for assim a versão inicial, se você estiver propondo, por exemplo, você quer testar uma arquitetura nova, você quer testar um bloco novo, use uma Relu como função de ativação, use o Adam como treinamento. O Adam ele é um tipo de otimizador que os parâmetros dele são muito bons, então assim, ele termina e ele se modifica durante o treinamento. Então, você usa o Adam, as chances de dar do seu desempenho sair bom, elas são bem altas. Pode ser que ele não encontre o desempenho ótimo, mas ele vai ter um desempenho bom. É diferente de você usar um gradiente descendente sem o Adam, talvez só com o momento, e aí você vai ter que mexer com o learning rate, procurar um learning rate bom para não ter problema de convergência e tal. Então assim, usar o Adam por padrão, ele já reduz um pouco a sua dor de cabeça para o seu experimento inicial. E um ponto importante também é uma mudança por vez. Então assim, você está fazendo aqui vários experimentos, eu vou aumentar o tamanho da minha rede. Ok, aumenta o tamanho da rede, faz isso. Não, a minha ideia agora é mudar essa camada por essa. Muda essa camada. Não aumenta o tamanho da rede, muda a camada, troca a função de ativação e o otimizador de uma vez só. Faz uma coisa por vez, porque aí você consegue descobrir o que é que está realmente ajudando a sua rede. Se você faz várias modificações, pode ser que a sua rede tenha um melhor desempenho, mas na verdade alguma das modificações fez ela piorar o desempenho. Então se você não tivesse essa modificação, ela está com um desempenho melhor ainda. Pode ser que tenha alguma coisa que não esteja nem melhorando nem piorando, mas esteja deixando mais lento o treinamento. Então é importante você fazer uma mudança por vez para você entender o que está acontecendo ali. E monitore. Monitore o custo, a função de custo, monitore as métricas gerais. Então, se você está fazendo classificação, é a acurácia. Se você está, ou então pode ser outras métricas além da acurácia, você pode querer olhar o recall, a precisão. Se você está lidando com uma regressão, monitore erro absoluto, o erro absoluto relativo. Então, olhe as métricas, veja o que está acontecendo com elas, com o custo. Se eles estão sempre diminuindo, se eles estão diminuindo e subindo. Se eles estão subindo sem diminuir de jeito nenhum, isso daí é um sinal bem ruim. Se do nada eles atingem valores que não fazem muito sentido, como none, né, not a number, então tomar cuidado com isso. E se essas coisas te parecerem normais, mas o resultado estiver ainda meio ruim, monitore as normas, monitore as saídas. Então, olhar as normas dos gradientes, olhar as normas dos pesos. Novamente, se algum deles estiver dando um none, ou um valor extremamente alto, um infinito, tem algo bem errado ali, tem algo que está estranho nesse treinamento. Se vocês estiverem usando o Keras, o custo e as métricas em geral eles já são monitorados por padrão no Keras. Normas, aí você tem que fazer algo mais manualmente. Por fim, eu acho importante tentar pegar a intuição, tentar entender melhor como redes neurais funcionam, o que é que ajuda, o que é piora. Então, assim, uma ideia é brincar com redes neurais. Aqui tem esse TensorFlow Playground. Nele você pode escolher o tipo de problema, se é uma classificação ou uma regressão. Então, bora deixar aqui classificação. Você pode escolher o seu conjunto de dados. Tem conjuntos simples, como esse aqui, que ele já é linearmente separável. Tem esse conjunto aqui, que é um shor, basicamente. Tem esse conjunto que é um círculo, bem mais complicado. Tem esse espiral, que é o basicamente mais difícil que tem aqui. Você pode escolher o percentual de dados que está para treino e que está para teste. Se você vai adicionar ruído na entrada ou não. O tamanho do batch size que a sua rede vai usar. Você pode mudar a arquitetura da rede, então você pode aumentar o tamanho de cada camada. Você pode aumentar o número de camadas, vai até 6 camadas internas, então ainda tem a camada de classificação no final. Você pode mexer no learning rate, você pode mexer na ativação, vai colocar aqui Relu, pode mexer na regularização, como eu disse, a gente vai ver melhor o que é regularização um pouco mais para frente. Então, por exemplo, aqui eu resolvi, vai ser uma ativação Relu, learning rate 0.03, vou deixar essa arquitetura aqui, uma camada, uma hidden layer de tamanho 4, e aí depois a camada de classificação de tamanho 2. E aí eu vou mandar treinar. E a minha rede está sofrendo, ela não está conseguindo ainda. Agora vamos mudar um pouquinho as coisas. Eu vou colocar o learning rate um pouco mais baixo. Eu vou aumentar uma hidden layer e eu vou deixar um pouco maior elas. E agora eu vou rodar.
E você vai vendo que ele está melhorando a classificação, melhorando. E conseguiu. Então ele conseguiu aqui classificar bem os meus dados. E uma coisa legal também daqui é que você pode ver o valor dos pesos, então você consegue até entender qual é que é o valor dessas conexões. Com mais azul é mais positivo, com mais laranja é mais negativo. Você consegue ver o que é que cada neurônio, como cada neurônio está fazendo essa classificação, vamos dizer, a feature que ele aprendeu. Então esse aqui ele aprendeu a fazer essa separação aqui meio torta, esse aqui também. Aí esse daqui, como eles já são uma camada mais acima, eles conseguem fazer já classificações bem, eles conseguem aprender um separador que ele já é bem mais não linear, né? Ele já consegue fazer um separador mais interessante, até chegar nas camadas finais e o que cada neurônio lá está aprendendo. Então, isso aqui te ajuda realmente a pegar mais um feeling da coisa, digamos assim. E você também pode mexer até nas entradas. Você pode adicionar o x1 e o x2 quadrado, você pode adicionar um produto deles como sendo parte das características de entrada para a sua rede. Então, assim, é muito legal mexer com isso aqui para você pegando ideias sobre, o que é que rola quando eu vou mudando as minhas ativações, quando eu vou aumentando. Se colocar só linear e aumentar bem muito minha rede, será que ela realmente melhora alguma coisa? Mexer com regularização, quando você tiver mais noção de como funciona. Learning rate, o que rola se eu colocar um learning rate de 10? Você vai ver que a rede só não consegue, aquilo que a gente viu, ela fica pulando sem nunca conseguir realmente otimizar. Aí você colocar um learning rate disso, tá, a rede pode até aprender, mas é muito devagar, nem aparece aqui basicamente, é baixo demais, termina caindo como erro de precisão. Muito interessante esse AI Fiddle. Deixa eu ver se ele carrega rapidinho para mostrar. Tá. Ele já é um nível mais alto, enquanto no outro a gente estava olhando neurônio a neurônio. Aqui você vai primeiro usar um dataset mais de verdade, como o MNIST. Eles são brinquedo, mas não são tão brinquedo quanto o anterior. E aí você vai fazer uma rede mesmo. Então você vai adicionando camadas. Tá, você vai adicionando camadas, eu não vou mexer aqui com detalhes. E aí, eventualmente, você pode escolher os hiperparâmetros, otimizadores e mandar ela treinar. Então, o AI Fiddle ele já é a um nível mais alto, mas ele também é interessante para pegar a intuição, ele também é relevante para esse tipo de coisa. Mas assim, já a gente vai ter as aulas práticas e aí você pode fazer muito o que você faria nele numa aula prática mesmo. Eu também recomendo calcular algumas backpropagations na mão, então olhar sigmoide, olhar redes mais profundas, pensar em algumas camadas interessantes e calcular na mão. Assim, não precisa colocar os valores explícitos ali da camada, porque isso daí pode ficar complicado de computar, você pode fazer mais simbólico mesmo, mas isso aqui é a ideia de pegar noções mesmo, se eu colocar uma rede com 10 camadas, o que será que acontece quando eu vou propagando esse gradiente? Se o gradiente fosse sempre menor que 1, o que vai acontecer com o gradiente lá pro final? Se ele fosse maior que 1, o que acontece? Então, assim, tem muitas ideias legais que você pode pegar só fazendo mesmo a backpropagation, fazendo a retropropagação na mão, usando esses grafos computacionais. E por fim, pratiquem, gente. Façam as aulas práticas, mexam no Kaggle, que é um site legal de competição em ciência de dados. Pode ser que a rede neural nem seja a solução ideal da competição, mas sim, você usa a rede neural para você praticar mesmo com elas. E se você está competindo de forma séria, depois você pega um outro modelo que seja mais relevante, tipo boosting, florestas aleatórias e tal. Mas Kaggle é um lugar muito bom para você praticar qualquer coisa de aprendizagem de máquina, qualquer coisa de ciência de dados. Além disso, faça projetos, use redes neurais nos seus projetos. Use redes neurais para fazer arte, é uma coisa bem legal que as pessoas andam fazendo. A gente vai ver mais detalhes como fazer isso depois. Use uma rede neural para fazer a classificação de alguma coisa. Eu tenho várias fotos, eu quero classificar onde que eu tirei cada foto dessa, ou eu tenho aqui uns memes misturados, como que eu vou classificar se isso é um meme, se isso não é. Então, assim, faça projetos legais, pode ser projetos sérios, pode ser projetos toscos, mas praticar vai ajudar muito mais a pegar a intuição e vai tornar aqui o aprendizado bem melhor. E é isso, gente. Valeu. Então, como sempre, por favor, deixe o feedback nos comentários. Está aqui os meus contatos. Créditos. Esse template de apresentação ele é pelo Slides Carnival. Revisão foi feita pelo David, a Luísa e a Marina. Os ícones, eles são pelo Dare AI, eles são um grupo de machine learning, de
é um grupo de estudos de aprendizado profundo e eles se reúnem, leem papers e tal. Eles criaram boa parte dos ícones que eu usei como base para fazer esses slides, o que é muito bom porque quer dizer que eu não vou poder ser processado por estar pegando imagem no Google sem dar fonte. E então eu tenho mais garantia que esses vídeos vão se manter no ar sem problemas. Por fim, agradecer a DeepMind, a NYU, a Universidade de Nova York e o Blue One Brown por inspiração para essa aula. Eu usei os vídeos deles para ter uma ideia de como que eu ia organizar essa aula. O da DeepMind assim, foi até mais que inspiração, eu diria que foi até baseado, então também devo muito a eles por ter conseguido fazer essa aula. E é isto.